E se eu te dissesse que um ex-presidente dos Estados Unidos confirmou que existem objetos voadores que não conseguimos explicar? E se eu te dissesse que ele falou isso na TV, em rede nacional? Pois é. Mas o que exatamente ele disse? Ele confirmou os alienígenas? Revelou algo mais ainda perturbador? Bom, nesse vídeo você vai entender exatamente o que significa a declaração do ex-presidente Barack Obama confirmando a existência de alienígenas. Então você que é novo no canal já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo aí com seus amigos que gostam do terror e do sobrenatural. Ajuda aqui o canal a bater os 3.000 inscritos, tá? Seu sem vergonha. Tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve. Hype o vídeo que tudo isso ajuda muito o narrador aí a crescer. Agora sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, para quem está perdido aí, né, no meio dessa notícia, em maio de 2021, para vocês terem uma ideia, durante uma entrevista ao programa The Late Show, né, do James Corner, o ex-presidente Barack Obama foi questionado sobre aí os UFOs, né, ou sobre os alienígenas, objetos voadores não identificados, como é conhecido aqui no Brasil, tá? O apresentador ele perguntou diretamente para ele o seguinte: então, existem alienígenas? O Obama respondeu de uma forma descontraída, mas o que ele disse depois foi o que chamou a atenção de todo mundo. Ele afirmou categoricamente: o que é verdade, e eu estou falando sério aqui, é que há imagens e registros de objetos no céu que não sabemos exatamente o que são. O ex-presidente dos Estados Unidos falou isso aí, tá? Ele ainda continuou: não conseguimos explicar como se movem, suas trajetórias e nem de fato o que são. Eles não têm um padrão facilmente explicável. Depois que ele falou isso aí, todo mundo ficou em silêncio, ficou com as caras de pinto murcho assim, o que é que tá acontecendo aqui? E ele não disse que são alienígenas, nem precisa, né? Ele basicamente entregou o jogo. Mas também não disse que não era. Então muita gente interpretou essa declaração como uma confirmação de fato, né, de que OVNIs são reais e que seres alienígenas existem. Tanto que o Donald Trump também começou a tentar rebater essas declarações recentemente aí. Só que, enfim, né, não adiantou muito, tá? Bom, mas o que mais assusta nesse contexto todo é que para entender essa declaração, o peso dela, a gente precisa voltar uns anos no tempo, tá? Em 2017, o jornal The New York Times revelou a existência de um programa secreto do Pentágono chamado AATIP, tá? Advanced Aerospace Threat Identification Program, tá? Esse programa investigava objetos voadores não identificados observados por pilotos militares. Entre os vídeos divulgados estavam o Tic Tac, o Gimbal e o Good Fast, né? Essas imagens foram captadas por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, então tem registros disso aí. Um dos casos mais famosos envolve o comandante David Fravor, que relatou ter perseguido um objeto branco, ovalado, que se movia de forma impossível para a tecnologia que a gente conhece hoje. Então eles perseguiram essa nave aí e não sabiam identificar o que era, os caras que já eram experientes, tá? O caso aconteceu em 2004, né, próximo ao porta-aviões USS Nimitz. Alguns pilotos relataram que o objeto ele não tinha asas, tá? Não tinha população, uma propulsão no caso visível, eles não conseguiam observar isso. Ele se movia a velocidades muito altas, né, extremas assim, e sumia em segundos, como se fosse realmente uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. O radar também captou movimentos de 24 mil metros de altitude, né, para o nível do mar em frações de segundos, que para os nossos porta-aviões, jatos, é uma coisa bem improvável. E segundo especialistas, isso desafiaria as leis conhecidas da física, né? Ou menos da engenharia humana. Isso aí não se aplicaria. Newton ficaria maluco se visse isso daí. Bom, mas o que é que o presidente sabia? O ex-presidente sabia de que exatamente? Bom, durante o mandato dele, que foi de 2009 até 2017, o Obama tinha acesso total aos relatórios de inteligência, então ele podia muito bem ter visto isso. Na entrevista no programa The Light Show, né, ele voltou ao assunto. Ele falou disso de novo, tá? Ele falou assim: há coisas no céu que não sabemos exatamente o que são.
Ele ainda enfatizou que os Estados Unidos investigam qualquer objeto que possa representar uma ameaça à segurança nacional. Eles são bem críticos com isso desde o atentado do 11 de setembro, né? Mas aqui está o detalhe perturbador dessa história. Ele não descartou a origem não humana. Ele apenas afirmou que não há evidências conclusivas do que é aquilo, tá? Bom, em 2021, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre isso, tá? Foram analisados 144 incidentes, apenas um pôde ser explicado, e os outros 143 permanecem oficialmente sem explicação nenhuma. O relatório ainda afirmou que os objetos demonstravam uma tecnologia muito avançada, tinham padrões de voos em comum, não possuíam sinais claros de origem estrangeira, ou seja, não era de nenhum país ali rival, né? Isso abriu um precedente histórico, né? O governo americano admitiu publicamente que existem fenômenos aéreos que eles não sabem explicar, assim como existem outras criaturas também que eles não sabem identificar o que são, né? Que o pessoal chama de criptídeos, né? Estou fazendo uma analogia para vocês entenderem como é que funciona. Bom, aqui a gente entra na parte mais inquietante, tá? Se não são drones estrangeiros, tecnologia russa ou chinesa, fenômenos naturais ou erros de sensor, o que diabo é isso mesmo? Bom, especialistas dividem-se em três hipóteses aí para tentar explicar isso. Tecnologia secreta humana ultra avançada, né? Os caras, alguém, um gênio aí desenvolveu uma tecnologia muito avançada e não contou para ninguém, o que eu acho difícil. Fenômenos físicos ainda desconhecidos, né? Ou uma origem não humana, que é o mais provável. O Obama nunca confirmou a terceira opção, mas também nunca descartou ela totalmente. Isso é que deixa o pessoal meio intrigado. O pessoal da teoria da conspiração fica louco com isso aqui. Bom, depois de tudo isso, né, as declarações do Obama, outros políticos passaram a falar mais abertamente sobre isso. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, acho que está com 1 ano ou 2 anos, falando sobre isso, que o pessoal fez uma reunião, né, uma coletiva de imprensa para falar sobre uma invasão alienígena. Tá aqui no canal esse vídeo aqui, vocês podem procurar, tá? O Congresso dos Estados Unidos realizou audiências públicas sobre essas UAPs, né? A NASA criou um grupo independente para analisar esses fenômenos e o termo UFO foi substituído oficialmente por UAP, tá? No caso, não é apenas a mudança de nome, é uma mudança de postura com relação a essas questões, que até pouco tempo atrás era visto como besteira, como teoria da conspiração, quem falava disso era considerado maluco, enfim. Existe uma diferença enorme entre não sabemos o que é e não alienígena, tá? O ex-presidente ele escolheu cuidadosamente as palavras. Ex-presidentes eles são treinados para nunca revelar as informações mais sensíveis, eles não podem, tá? E se ele disse que há objetos que não sabemos identificar, isso significa que os dados são reais. Não é só uma teoria, não é um boato, não é um filme, né? Realmente é algo comprovado. Quando o Obama riu durante a entrevista, muitos acharam que ele estava brincando, né? Enfim. Mas o riso foi seguido por uma confirmação séria. Há filmagens, registros e não sabemos o que são. Ou seja, o cara falou isso. Então isso vindo de um ex-presidente dos Estados Unidos muda completamente, né, o peso dessa discussão. Agora você imagina se algum ex-presidente ou algum, enfim, ministro ou algum monarca fala sobre criaturas sobrenaturais aí. Imagina só o rebuliço que ia causar na população. Por isso que eu digo para vocês aqui no canal que ninguém vai falar abertamente sobre lobisomens, vampiros, uma pessoa importante, porque se o cara chega e fala isso, todo mundo vai entrar em pânico. O pessoal vai começar a querer caçar lobisomem e vampiro aí a qualquer esquina, tá? Assim como o pessoal fica procurando alienígena no céu, o pessoal vai começar a caçar vampiro aqui na Terra. É por isso que eles não falam desse assunto, eles deixam isso pra lá, fingem que não existe, enfim, é desse jeito sempre, tá? Não houve uma confirmação oficial, né, de alienígenas, mas houve algo talvez mais perturbador. O reconhecimento de que não estamos no controle total do que sobrevoa no céu. E nunca estivemos. E se nem o presidente, né, o ex-presidente ou o presidente atual, sabe explicar, meu irmão, quem sabe, tá? Enfim, a pergunta não é mais se eles existem, a pergunta é desde quando eles estão aqui. Essa é a verdadeira pergunta. Agora eu deixo para você que me assiste aí já há um tempo, que acompanha esse tipo de assunto, deixa aí nos comentários o que é que você acha. Você acha que de fato
Eles estão chegando, que isso aí é uma comprovação, ou você acha que isso aí foi um holograma, que o presidente aí, que o ex-presidente tava brincando? Enfim, deixa sua opinião aí nos comentários. Eu acho esse assunto extremamente interessante quando eu vi o corte, né, que viralizou recentemente no Obama falando isso, e resolvi trazer aqui para o canal para refletir, trazer essa reflexão para vocês, tá? Imagina se um ex-presidente fala sobre vampiros. O que ia acontecer, rapaz? Enfim, vou deixando vocês por hoje, tá, pessoal? Fiquem todos na paz. Se gostou do vídeo, né, deixa aí o seu comentário, seu like, isso ajuda muito o canal. Bom sábado para todos e até breve, meus pequenos.